Precisamos de novos códigos, de uma nova Constituição? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre a eventual necessidade de novos códigos, de uma nova Constituição, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. A gente escuta muito que nós precisamos renovar os códigos brasileiros, que a gente precisa de uma nova Constituição e tudo mais. Mas será que isso é verdade? Isso faz sentido? Não faz sentido? A gente precisa renovar todos os códigos, a gente não deve mudar nenhum código, né? Ou a gente precisa de alguma coisa intermediária? Como que é que a coisa se desenvolve? Bom, tem várias perspectivas de análise, né? Eu queria chamar a sua atenção para uma perspectiva sugerida aí pelo Max Weber, né? No sentido de que sociedades razoavelmente desenvolvidas, elas não se lançam a recodificações e muito menos a novas constituições habitualmente, porque isso é um investimento equivocado de recursos. Da perspectiva econômica é uma coisa que não faz sentido. Você pega recursos que são limitados e investe em algo de resultados muito duvidosos. Eu não estou entendendo nada, professor. É que, assim, o processo legislativo ele é financeiramente caro. Ele é politicamente caro também. Ele exige a construção de acordos, então ele toma tempo, ele é caro da perspectiva do tempo. E quando a gente tem um novo código inteiro, a gente ainda tem um reflexo socioeconômico complexo, né? e de consequências econômicas complexas também, que é um primeiro momento de insegurança, de incerteza, de instabilidade, porque não se sabe ao certo como é que o Poder Judiciário, que é responsável institucionalmente falando pela leitura do novo código, como é que ele vai interpretar. Então, vem um novo código inteiro. Os tribunais considerarão que ele é constitucional ou não? Né? Ou que ele é parcialmente constitucional, ou que é necessária uma leitura conforme a Constituição? E depois, a aplicação de cada dispositivo em cada situação da vida concreta, como que era, vai continuar sendo assim? Vai mudar alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo bobo aqui. O Código de Processo Civil de 1973. Ele tratava de impenhorabilidades, assim como trata o atual, né? E ele dizia o seguinte: são absolutamente impenhoráveis, e trazia uma lista. O Código atual traz a lista que é praticamente a mesma, é muito semelhante, mas no caput do artigo, que é o artigo 833, ele fala o seguinte: são impenhoráveis. Então, de novo aqui, porque para desfazer a confusão, no código anterior, são absolutamente impenhoráveis. No código atual, de 2015, são impenhoráveis. Não tem mais o absolutamente. O não ter mais o absolutamente significa alguma coisa? O que significa? Em que medida significa? Veja, até hoje a gente está discutindo isso e não há uma leitura assim muito firme dos tribunais relacionada a isso. Como que a gente vai aplicar isso nas situações dos processos concretos e tudo mais? Isso gera insegurança, né? E é uma coisa bastante complicada. Para a gente não ir para frente sem falar mais nada do Weber, né? Dá para a gente falar o seguinte: o Weber falava, olha, a gente tem novas constituições, novas codificações depois de revoluções. Então você tem uma revolução
Você tem a substituição de um determinado arranjo social por outro. E aí, então, você tem uma nova Constituição, novos códigos para consagrar o novo arranjo social. E aí dá para pensar nisso. O Código Penal brasileiro é de 1940, é muito velho. Isso é mais ou menos, né? A parte geral, lá em 84, se é que não me falha muito a memória, não é minha área, mas em 84 ela foi inteira mudada. E a gente foi tendo mudanças pontuais na parte especial depois, que trata lá dos crimes em espécie, a legislação penal esparsa foi sendo mudada e tudo mais. E a ideia é o seguinte, olha, a sociedade muda, mas ela vai mudando aos poucos. E aí então a gente vai adaptando a legislação e inclusive os códigos aos poucos para que reflitam essa evolução da sociedade. Mas isso é devagar. Dá para lembrar do Luhmann aqui, da teoria dos sistemas. Cada sistema tem a sua própria velocidade lógica interna de funcionamento, não é isso? A velocidade interna do direito é uma velocidade que é um pouco mais lenta mesmo. E se você não respeita a lógica interna de funcionamento de um sistema, você pode causar colapso do sistema. O colapso do sistema pode implicar o colapso de todo o organismo, que no caso é a sociedade. Então, mas no Brasil isso é um tanto quanto complicado. Talvez dê para a gente lembrar aqui do Roberto da Mata, aquele livro interessante, O que faz o Brasil Brasil, né? É complicado, inclusive porque a gente não tem uma cultura de preocupação de o nosso direito refletir a nossa sociedade. Quer dizer, a gente não se preocupa em que o direito reflita aquilo que é a sociedade de segurança. Não, a gente quer criar remendo com o nosso direito, a gente quer consertar o mundo e tudo mais, e aí a gente tem uma sociedade que tem uma cara, um ordenamento jurídico que tem outra cara. E por isso, às vezes, surge aí a necessidade do jeitinho brasileiro, que é uma tragédia institucional que acaba implicando uma tragédia econômica, uma tragédia social também. A gente, de novo, a gente precisa que os nossos códigos evoluam. A gente certamente precisa, porque a sociedade evolui. E aí a gente vai mudando a lei naquilo em que eventualmente ela não faz mais sentido. Veja que, se ao invés de mudar o Código de Processo Civil inteiro, a gente tivesse passado por uma discussão no nosso poder legislativo sobre se as impenhorabilidades são absolutas ou não, a gente não teria uma dúvida tão grande sobre o que significa ter saído ou não uma única palavra do caput de um determinado artigo. Quer dizer, aquilo que ocorreu como debate político lá no âmbito do legislativo serve, né, serve aí como subsídio interpretativo, ou poderia servir pelo menos, lá para o judiciário. Mas até as nossas reformas são reformas em bloco, as pessoas meio que votam sem saber o que está acontecendo e tudo mais, e aí a gente perde essa possibilidade de subsídio. Eu falei aqui de alguns pensadores, eu queria, antes de dar talvez uma conclusão mais pessoal, falar de um outro que fala uma coisa interessante, talvez não necessariamente sobre os códigos, mas sobre a Constituição. Ele vai, sem fazer referência direta ao Max Weber, mas eu tenho forte impressão de que era ele que estava na cabeça quando o sociólogo brasileiro José de Souza Martins disse o seguinte: olha, a gente tem no mundo organizado novas constituições depois de cenários revolucionários. A estrutura social muda, vem uma nova Constituição para consagrar a nova estrutura social. É aquilo que o Weber tinha falado. O que o José de Souza Martins adiciona? Ele fala: no Brasil acontece exatamente o contrário. Quando a gente está na iminência de uma mudança da estrutura social,
a gente muda a Constituição para impedir que a estrutura da sociedade mude. Em todas as nossas constituições. Veja, isso é o Zé de Souza Martins falando, ele fala, é assim que foi feita a Constituição do Império, é assim que nós fizemos a República, e é assim que nós fizemos as constituições todas em 34, em 37, em 46, em 67, a emenda de 69 e a Constituição de 1988 também. Ô professor, isso que ele está falando é verdade? Não sei, mas é um jeito interessante de pensar. Né? E acredito que é algo sobre o que você talvez possa refletir, quebrar a cabeça aí e se divertir, tá certo? Bom, Thiago, o que eu penso sobre isso? Eu acho que ajuda muito se a gente pensar para que serve a Constituição. A Constituição serve para organizar institucionalmente o exercício do poder, principalmente, e para estabelecer garantias fundamentais. Né? Para que servem os códigos? Os códigos criam microsistemas. E talvez a partir disso, a gente, e pensando no que o Max Weber falou sobre o custo de recodificações e tudo mais, dê para a gente pensar que talvez a gente precise prestar atenção nas adaptações pontuais e bem pensadas dos microsistemas que nós já temos, né? E eventualmente na criação de microsistemas que ainda nos faltam. Vou te dar um exemplo só e você vai poder pensar sobre muitos outros aí. Nós estamos no 3º Código Nacional de Processo Civil. Nós tivemos um Código de Processo Civil Nacional em 1939, depois um em 1973, depois um em 2015, que é o que está vigente agora. Nós não temos um Código de Processo Civil coletivo. É algo que se discute, que eu saiba, pelo menos, desde lá do começo da década de 90, né? Na verdade, desde quando veio a Constituição Federal de 1988, pelo menos desde aí eu sei que existem anteprojetos que já foram muito discutidos e tudo mais, e a gente não tem um Código de Processo Civil coletivo. Daqui a pouco a gente tem um 4º Código de Processo Civil Nacional, não temos um Código de Processo Civil coletivo. E há muitas outras coisas aí para que talvez falte um diploma bem pensado, bem discutido, com calma, que depois vai precisar ser adaptado aos poucos, de maneira pontual e tudo mais, mas para a organização aí de microsistemas, tá certo? E enquanto a gente não tiver uma baita de uma mudança social, por revolução e tudo mais, eu, para falar a verdade, espero que nem tenha, a gente talvez, muito provavelmente, não precise de uma nova Constituição. Talvez a nossa preocupação deveria ser que a nossa Constituição refletisse mais efetivamente e honestamente a nossa realidade, não é? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e queria pedir para você me contar nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz e qual a sua opinião sobre esse tema, que é um tema bastante controvertido. Eu te contei a minha aqui, fiz referência a alguns pensadores, mas tem muita gente que pensa diferente. Conta para mim aí a sua opinião sobre esse tema, que é um tema muito bacana, não é verdade? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, porque isso é muito importante para que eu consiga continuar produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.